Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai aprender sobre um assunto bem interessante. Qual o seu papel no casamento? Para você que é noivo, é noiva, nós vamos aprender como agradar a Deus, colocando em prática o papel que Ele designou para a gente colocar no casamento. Para você que já é casado, você está desenvolvendo bem esse papel? Você está fazendo tudo aquilo que Deus pediu para você no seu casamento? Então é sobre isso que a gente vai aprender nesta aula. E o texto que a gente vai utilizar como referência se encontra no livro de Efésios, capítulo 5, o versículo 33, que diz assim: Portanto, homens, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito, com toda honra. Meus queridos, Deus, ele designou papéis diferentes para o homem e para a mulher dentro do matrimônio. Nós, homens, não podemos exercer o papel que Deus designou as mulheres a exercerem no casamento. E nem as mulheres jamais poderão suprir a ausência de um homem no lar. Elas não podem exercer o papel que foi designado somente para os homens. E em um ambiente de casamento, tentar exercer o papel que Deus deu a outra pessoa é pecado. Tentar exercer um papel, por exemplo, que Deus designou ao homem, quando a mulher se levanta para exercer esse papel de forma arrogante, isso é pecado, isso pode trazer maldição para dentro do casamento. Da mesma forma, nós homens, quando a gente negligencia o papel que Deus nos designou, nós estamos também pecando contra a palavra do Senhor e dando margem para que nossas esposas também pequem e assim não obedeça a Deus da forma que o agrade. A questão de exercer um papel ou não do outro não é questão de inferioridade ou superioridade, mas sim que Deus nos capacitou de forma diferente. Então, se Deus capacitou o homem para exercer um determinado papel, isso significa que a mulher ela não recebeu de Deus essa capacidade, que é o homem que tem que desenvolver. E quando ela tentar desenvolver esse papel, ela vai fracassar. Ou ela vai exercer esse papel não de forma perfeita, como Deus quer que seja exercido. Ok? Então, continuando a nossa aula de hoje, certo? Aqui no primeiro slide nós temos a nossa introdução, que diz o seguinte: Deus não usou um moço do pé para que a mulher não fosse pisada na criação da mulher pelo homem, nem usou um osso da cabeça para que ela não fosse superior ao homem, mas Deus usou um osso da costela de Adão debaixo do seu braço, para que ela fosse protegida e perto do coração, para que ela fosse amada. Então a mulher é logo ali criada após a criação do homem. A mulher ela sai do homem e é criada justamente da costela. E aqui o autor do livro, da revista, do nosso curso, ele interpreta essa criação como uma criação bem elaborada por Deus e relacionada com o papel do homem no lar, com o papel do homem no casamento. Eva foi criada debaixo da costela de Adão simplesmente para ser protegida, simplesmente para ser amada. Então, no ato da criação da mulher, Deus ele já manifesta qual deveria ser o papel do homem no matrimônio.
o papel do homem no casamento. O homem deve proteger. O homem foi criado para amar a sua esposa. E nós devemos fazer assim no casamento. A mulher não foi criada para ser pisada. A mulher não foi criada para ser superior ao homem, muito menos o homem foi criado para ser superior à mulher. Diferentes funções no casamento não mostra que um é superior ao outro, mas mostra que Deus planejou que essas funções fossem praticadas por pessoas diferentes, de forma diferente. Então, continuando, Adão e Eva se tornaram o primeiro exemplo de trabalho em equipe. Eles se complementam. Eles não disputam por liderança. Eles não disputam por quem está mais certo do que o outro. Mas eles se complementam, eles trabalham em equipe. Eles não trabalham em rivalidade. Então, no casamento, o objetivo do desempenho das funções é se complementar. Enquanto a mulher desenvolve o seu papel, ela está complementando a função do homem, porque a nossa função ela é incompleta, assim como também a função das mulheres é incompleta. Então, quando cada um desenvolve a sua função dada por Deus, apresentada por Deus, elas acabam se complementando. Ok? Então não há espaço no casamento para disputa, para saber quem é mais superior do que o outro. Não há espaço para saber quem está certo, quem está errado, mas sim que ambos ali, tanto o marido como a esposa, devem trabalhar para a cooperação entre si, porque um só não consegue atingir um objetivo dado por Deus no casamento. Eles dois precisam andar em comunhão. Então, questões importantes. Qual é o principal papel do marido? Qual é o principal papel da mulher? De que maneira vocês se veem complementando um ao outro? Então, você que é homem, você sabe realmente qual é o seu real papel dentro do lar, no matrimônio? Você que é esposa, você já descobriu qual é o seu papel como esposa? Como aquela que vai edificar o lar? Então, de que maneira vocês se veem ajudando um ao outro? A ajuda no casamento? É isso que nós vamos refletir nessa aula. Então, conhecendo um ao outro. Um casamento feliz é fruto de compreensão, de cumprimento dos papéis e dos deveres do homem e da mulher. Então, quer ter um casamento feliz? Faça a sua função. O outro não está fazendo? Ore para que ele faça, para que ele seja confrontado pela palavra de Deus e em arrependimento ele venha exercer a sua função. E você não está fazendo a sua função? Ainda é tempo de se arrepender e assim, em humildade, servindo primeiramente ao Senhor, você vai servir o outro no casamento. Servir a esposa, servir os filhos, servir o marido. Então, a falta de esclarecimento sobre os papéis é uma das maiores causas de divórcio. O divórcio, ele inicia quando o papel, tanto do homem ou da mulher, ele é negligenciado. E essa negligência ela tem início quando os dois não valorizam a palavra de Deus, porque tudo começa com falta de esclarecimento, tudo começa com trevas, tudo começa com falta de luz. E onde a palavra de Deus ela é valorizada, ali há luz. Onde a palavra de Deus é estudada, ali as trevas se dissipam. Então, o segredo para um casamento abençoado é os dois, primeiramente, estudar e amar a palavra de Deus.
Na palavra de Deus tem toda a orientação sobre o papel do marido e da mulher dentro do casamento. Então, de início, estudem a palavra de Deus, leiam a palavra de Deus, valorize o momento de comunhão da palavra dentro da casa de vocês, ensinem os filhos de vocês a palavra de Deus. E assim não terá divórcio, certo? Os dois passarão por tempestades, mas se cada um exercer o seu papel, eles irão sobreviver a essas tempestades. Então, primeiro, Cristo representa o papel do marido no casamento. Jesus é a nossa referência de homem. Com Jesus, nós aprendemos a ser homens de verdade. Ele é a nossa referência máxima masculina. E olhando para Jesus, nós conseguimos aprender a sermos bons maridos. Porque Jesus nos ensina a como tratar uma noiva. Jesus nos ensina a como tratar as nossas esposas. É só você olhar para a relação dele com a sua noiva, com a igreja, ok? Jesus, ele foi tanto líder da sua igreja, como também servo da igreja. Jesus amou a igreja ao ponto de entregar a sua vida por ela. Nós homens fomos chamados, assim como Jesus foi chamado, para ser líder e também para ser servo. Todo líder, ele é um bom servo. O verdadeiro líder é aquele que serve. Jesus serviu a sua igreja. Nós, como maridos, como esposos do lar, nós, além de liderar a nossa casa, nós devemos servi-la, servir a esposa, devemos servir os nossos filhos. E servir aqui não é se humilhar, se rebaixar. Ok? Então, o homem, o que é que ele faz? O homem, ele tranquiliza com a sua presença. O homem, ele traz paz para dentro de casa. Ele traz conforto, tranquilidade emocional, tranquilidade espiritual. Você é alguém que traz paz para a sua casa com as suas atitudes, com a sua liderança, com a sua servidão? Ou você é alguém que traz perturbação para dentro de casa, para o seu lar? É alguém que traz confusão, brigas, discórdias, medo, pânico? O que você faz no seu lar? Nós homens fomos chamados para tranquilizar, para acalmar a tempestade. O homem, ele se compadece e conforta. Então, o homem tem misericórdia da sua esposa. Ele é capaz de confortá-la em meio às tribulações. Ele é capaz de confortá-la em meio aos problemas. O mundo pode estar desabando, mas ele ali vai servir de base para conforto, vai servir de base para misericórdia. Ele tem misericórdia quando a esposa está doente. Ele a ajuda nos afazeres de casa. Ele tem misericórdia quando ela é engravida. Ele sabe que ela precisa de ajuda. Ele sabe que ela precisa de atenção, de apoio. Ele se compadece. O homem é aquele que supre as necessidades da esposa, dos filhos. Nossas esposas e nossos filhos têm várias necessidades. Tem a necessidade física. O homem é aquele que provê, é aquele que coloca comida dentro de casa, é aquele como o principal responsável pelo pagamento da água, pelo pagamento da luz, pelo pagamento das contas. É ele que deve ser o principal ali, que vai suprir as necessidades da família. Mas só que a nossa família não tem apenas uma necessidade física, de alimento, de comida, de pagar as contas. Ela também tem uma necessidade emocional.
Muitas vezes a tempestade vai chegar em nossa casa. Os problemas vão chegar. Talvez um mês apertado em relação à vida financeira. Talvez ali um problema com um carro grave. Talvez uma doença vai visitar a família. E o homem é aquele que vai suprir a necessidade emocional da família. Aquele que vai ali tranquilizar a família. Aquele que vai lembrar a família que Deus está no controle de tudo. Nós homens, nós não devemos se desesperar em meio às tempestades, porque a gente tem que, como líder, mostrar ali que Deus está no controle. A gente tem que tranquilizar nossos filhos, nossas esposas. Só que também, além da necessidade emocional, há uma outra necessidade, a necessidade espiritual. Nossa família carece da palavra do Senhor, porque nem só de pão viverá o homem, como Cristo falou. Nossa família carece de aprender mais sobre Cristo Jesus, de aprender mais como servir a Deus da forma que o agrade. E nós, homens, devemos suprir essa necessidade. Somos nós que somos responsáveis pelo ensinamento da palavra de Deus aos nossos filhos. Nós devemos sentar com eles e ensinar o Evangelho. Aquela palavra que foi dada na EBD para as crianças, ela é muito boa, mas ela não é suficiente, é apenas 1 hora. E você vai ter a semana toda para estar com o seu filho, com a sua filha, para ensinar o Evangelho de Cristo. Porque lá fora eles serão bombardeados na escola, na universidade, com toda a filosofia humana, com toda a filosofia humanista, como homem no centro do universo. Filosofias que desagradam a Deus. Nós precisamos também ensinar a palavra de Deus às nossas esposas. Quando a esposa tiver uma dúvida bíblica, ela deve se dirigir primeiramente ao seu esposo para que ele a ensine. Se a pergunta for muito difícil, aí ela deve ser dirigida aos pastores, mas primeiramente ela deve ser dirigida ao homem. Ele deve ensinar a palavra de Deus a sua esposa e a seus filhos. Então, continuando, ele perdoa as ofensas. O homem não deve ser orgulhoso, ele deve também perdoar. Cristo perdoou a ofensa da sua noiva. Sua noiva o ofende e ele perdoa, ele cuida dela. Nós, como homens, devemos perdoar nossas esposas quando elas falharem com a gente. E elas vão falhar, elas vão errar, elas vão nos ofender. Mas que o perdão possa reinar dentro do nosso matrimônio. Perdoar não é sinônimo de se rebaixar. Perdoar é uma virtude que somente aqueles que um dia experimentaram o perdão de Cristo Jesus entendem o que é perdoar sem merecer. O homem, ele serve, seja qual for o serviço. Cristo veio para servir. Cristo veio para nos servir. Nós devemos servir no nosso casamento. Nós devemos, por exemplo, cuidar da limpeza da nossa casa. Talvez ali vai haver um momento em que teremos que lavar as louças para nossas esposas, porque ela estará doente ou estará ali grávida ou de resguardo. E ali o responsável por limpar a casa seremos nós. Vai haver momento em que a esposa vai estar amamentando e o filho vai sugar muito ela. E não vai ter ninguém para fazer a comida. E muitas vezes nós teremos que fazer essa comida ou então pedir para ela fazer a comida e nós ficarmos responsáveis por toda a limpeza da casa. Vai ter momento em que a criança vai precisar de você para você trocar a fralda, para você limpar o cocô dela, para você dar banho nela.
haverá esses momentos que nós teremos que servir a nossas esposas. Por que não, por exemplo, encher as garrafas de água da geladeira? Certo? Por que não encher? Aquele que não enche a garrafa da geladeira, que também não beba. Não é verdade? Então devemos encher a garrafa da geladeira com água. Não há problema em servir a nossas esposas. O marido cristão, ele serve a sua esposa. Ele lidera. O homem, ele foi chamado também para liderar, e nós devemos liderar. Nós devemos estar na linha de frente em tomar atitudes. Isso não significa que não devemos consultar a opinião das nossas esposas. Nós devemos sim consultar a opinião de nossas esposas. É importante quando a gente for tomar uma decisão. Por exemplo, quando você for comprar um carro, pergunta para a sua esposa qual a opinião dela sobre esse carro, qual a opinião dela sobre o valor do carro. Quando você for fazer qualquer tipo de compra também, consultar a esposa. Mas a esposa também deve entender, e nós já vamos ver isso, que o homem dá a sua palavra final. E a esposa deve ser liderada pelo esposo, não pela mãe, não pelo pai. Ela já saiu de casa. É o esposo quem lidera, é o esposo que dá a palavra final. Ele deve liderar a esposa emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Então, continuando, ele intercede pela esposa, ele intercede por seus filhos. Nós temos um exemplo clássico de Jó, que de madrugada ele se levantava para oferecer holocaustos em favor de seus filhos, porque ele achava que no íntimo seus filhos poderiam ter pecado contra o Senhor. Então, um pai que se levantava de madrugada para orar pelos seus filhos. Nós, como homens, devemos nos levantar e colocar o nosso joelho no chão e interceder pela nossa família, interceder pela nossa esposa, interceder pelos nossos filhos. Nós devemos orar. Na verdade, somente as mulheres estão orando muitas vezes. E nós homens estamos negligenciando isso. Somente as mulheres gostam de estudar a palavra, somente as mulheres gostam de ir à igreja, somente as mulheres gostam de ler. E nós devemos também fazer isso, gostar de orar, gostar de ler a palavra, gostar de ir à igreja e não ficar em casa assistindo televisão e deixar a mulher ir sozinha para a igreja com seus filhos. Nós devemos estar na linha de frente. Nós aqui devemos ser exemplos de um homem de fé, para que nossas esposas se espelhem na gente e nossos filhos também. Somos nós que devemos acordar os nossos filhos a ir à igreja. Nós devemos ser os primeiros incentivadores. Porque o homem também ele encoraja. O homem ele dá esperança para sua esposa em meio à tribulação. Ele encoraja espiritualmente sua esposa quando ela estiver fraca na fé. E a gente vê muitas vezes o contrário, mulheres encorajando homens abatidos, homens fracos, homens negligentes, preguiçosos em relação ao reino de Deus, homens que não trabalham para Deus. Você olha para o ministério da igreja e você vê a maioria dos líderes são mulheres, porque homens não querem assumir a liderança. Homens não querem liderar, mas nós fomos chamados para liderar. Nós fomos chamados para guerrear, para conquistar. Ele ensina com autoridade espiritual. O homem ensina. É o homem que ensina os filhos. Claro que a mulher também vai ensinar. Mas a linha de frente, quem tem que estar é o homem. Ele ensina a palavra de Deus. Ele senta com o seu filho. O seu filho é o seu discípulo. É ele quem discipula o seu filho. Esse é o nosso papel. Perceba que ser homem, que ser macho de verdade,
é ser parecido com Jesus. Ser homem e ser macho de verdade não é só trabalhar, colocar comida em casa e pagar as contas. Ser homem e ser macho de verdade, além de trabalhar e pagar as contas e colocar comida dentro de casa, é ensinar o evangelho à minha esposa, aos meus filhos, é ir à igreja, é congregar, é andar com o povo de Deus, é desligar a televisão, é ser exemplo para o filho em suas atitudes, nas contas pagas, na santidade. Isso é ser homem de verdade. Nós fomos ensinados que ser homem de verdade é ser um bom trabalhador. É sair de casa 7 horas da manhã, chegar em casa 7 horas da noite. Nós fomos ensinados que ser homem de verdade é somente isso. É somente passar o dia todo trabalhando. Mas isso não é somente isso, ser homem de verdade. Se você só faz somente isso, não se orgulhe, meu amigo. Porque você não está sendo um homem de verdade. Ser homem de verdade vai muito além disso. Ser homem de verdade é viver como Cristo viveu, em santidade, trabalhando no reino de Deus, amando a sua noiva, a sua esposa. Assim como Cristo entregou a vida para sua esposa, para sua noiva, que é a igreja, nós devemos entregar a nossa vida em favor da nossa família, da nossa esposa. Ser homem é honrar nossas esposas, é tratá-la bem. Ser homem de verdade é não trair as nossas esposas, é cuidar do emocional dela. Perceba quão afetado é o emocional de uma esposa que é traída. Quão afetado é o emocional de filhos que têm suas mães traídas. Quando uma esposa é traída, muitas vezes isso afeta o emocional dos filhos. Os filhos se decepcionam com os pais. O filho homem olha para o pai, eu que vou ser homem igual a esse homem? Ou então ele se espelha no pai de um tal ponto que ele quer ser como pai no casamento. Ele vai trair a esposa também. A filha mulher vai pensar, eu que quero ter um marido como esse, eu não quero saber de homem. Vai se apaixonar por mulher, porque ela sente compaixão da mãe. E aí entra o homossexualismo dentro da casa, por falta de liderança, por falta de fidelidade dentro do casamento. A maioria dos homossexuais, eles apresentam em seu lar um lar conturbado, falta de liderança do homem. E aí o filho não tem o pai como uma referência de homem, ele tem a mãe como uma referência. Ele vai se apaixonar pela mãe, ele vai sentir compaixão da mãe, ao ponto de querer ser como ela. E vai ter traços afeminados, porque o pai é uma decepção para ele. O pai não é um exemplo de homem. Então, continuando, ele respeita as autoridades. O homem de verdade, ele respeita as autoridades políticas civis, respeita a polícia. O homem de verdade, ele paga o documento do seu carro. O homem de verdade, ele preserva o seu bom nome. O homem de verdade paga as suas contas. Ele só gasta o necessário. Ele não gasta mais do que ele ganha. O homem de verdade, ele faz planos, ele faz o seu orçamento juntamente com a sua esposa. Ele respeita as autoridades da sua cidade. Ele é um opositor ao pecado, ele luta contra o pecado, ele luta contra a pornografia, contra o adultério, contra a masturbação. Ele luta contra todo esse tipo de pecado. Ele tem nojo do pecado, assim como Deus também tem nojo. O homem de verdade é aquele que protege. Nós somos chamados para proteger, para dar segurança.
Nós somos chamados, por exemplo, quando alguma coisa estranha acontecer em nossa casa de madrugada, a gente se levantar da cama, talvez ali despertar o alarme da nossa casa, clicando no botão do alarme, para ele despertar para que o ladrão fuja, ou então chamar a polícia. E proteger aqui nossas esposas não significa que nós devemos ser sinônimos de valentão, de briguento. No trânsito, por exemplo, quando acontecer alguma coisa, você deve estar ali protegendo sua esposa e seu filho dentro do carro. Não é bancar uma de valentão, porque se você bancar uma de valentão, você não está protegendo. Você está trazendo perigo para sua esposa, para o seu filho e para você. E alguém pode ali no trânsito pegar uma arma, atirar em você, sua família vai ficar sem o líder. O filho vai ficar sem o pai, a esposa vai ficar sem o marido. Então proteger não é sinônimo de ser valentão, de briguento. Ok? Então, continuando, ele está disposto a se abnegar, ele se sacrifica em prol do filho, em prol da esposa, para o bem deles. Ele dá o exemplo de santidade dentro de casa. Ele ama ao ponto de dar a sua vida. Você conseguiria dar a vida pela sua esposa? Dar a sua vida em relação aos seus filhos? Você conseguiria? Então, o homem é o canal principal que Deus usará para suprir as necessidades físicas, materiais e espirituais da família. Não é a mulher. Deus não deu esse papel para a mulher. E nós, homens, vamos ser cobrados por Deus se nós estamos desempenhando bem esse papel. Se nós amamos nossa esposa assim como Cristo amou a igreja, nós seremos cobrados. As decisões que o marido toma afetam toda a sua família e não só ele. Quando você toma uma decisão de trair a sua esposa, isso afeta a vida dos seus filhos. Quando você toma a decisão de dormir com uma prostituta, com a mulher adúltera, isso afeta, além de afetar a sua esposa emocionalmente e espiritualmente, isso vai afetar a vida de seus filhos. Ao ponto de seus filhos viverem eternamente, até o dia da morte dele, infelizes. Qualquer decisão que você tomar, seja na área financeira, na compra de um carro, na compra de uma casa, na compra de algum objeto, isso vai afetar toda a sua família. Então temos que ter cuidado em nossas decisões. Então, à medida que o homem ama, serve e honra sua esposa, ela vai reagir com alegria e submissão. Submissão é algo a ser conquistado e não exigido. Ser submissa significa andar ao lado e auxiliar o líder. É isso que significa ser submissa, não significa ser pisoteada, rebaixada. Então, quando um homem ama, quando um homem serve a esposa, quando um homem honra a sua esposa, não há uma esposa no mundo que não queira ser submissa à liderança desse homem. Ela vai ser submissa com alegria. Ela vai servir o seu marido com alegria. O marido vai conquistar ela, porque ele já mostra amor por ela. Ele não vai ter nenhuma dificuldade com o papel dela dentro do lar, dentro de casa. A prioridade do homem no casamento é ajudar sua esposa a se tornar uma mulher de Deus, razão pela qual ela foi criada. A mulher não foi criada para ser nossa escrava. A mulher foi criada primeiramente para servir a Deus. E se ela serve a Deus, ela vai querer servir o seu marido. Ela vai querer honrar o seu marido. Ela vai querer cuidar do seu marido. Então, nós vamos ver agora o papel da mulher. E você, minha irmã, você tem desempenhado bem o seu papel dentro de casa? Ou você tem desejado ser o homem? Porque há irmãs que desejam ser homem. Não assim de gostar de mulher, mas de querer assumir o papel do homem dentro de casa. E você não foi chamada para isso.
O seu papel é o seu papel, não é o papel do homem. Então a igreja representa o papel da mulher no casamento. Então qual é o papel da mulher? O papel da mulher é o papel que nós homens não conseguimos exercer. Porque a mulher foi criada não para ser igual ao homem. Ela foi criada para desempenhar um papel que nós homens não temos capacidade de exercer. Então, a submissão é a resposta da mulher ao amor do marido. Se o marido ama a mulher, ela vai responder de uma forma positiva, sendo submissa ao seu esposo. E o que é ser submissa? É ter a missão de auxiliar o marido a alcançar a missão dele, que é de ser líder e servo, primeiramente de Deus, depois da sua família. Então a mulher vai auxiliar o marido a ser um homem de verdade, a ser um homem líder e servo. Esse é o papel principal da mulher dentro do lar, é auxiliar o seu esposo. Ela foi criada para andar a lado do seu esposo. Ela não foi criada para competir ou tentar, dentro de suas funções, mostrar que é melhor do que o homem. Então, a mulher, ela estima e respeita o seu marido. Você, mulher, você foi criada para respeitar, para estimular o seu marido. Você foi criada para ser a principal estimuladora do seu marido, não foi a mãe dele. Então, nós temos muitos casos negativos de irmãs que expõem o marido perante uma discussão, diante das pessoas. Irmãs que expõem o pecado do marido ou expõem os defeitos do marido diante das pessoas, enquanto que isso deveria ser resolvido em uma conversa a sós. Claro, se o marido tem pecado, ela pode chamar a liderança, os discipuladores da igreja, o líder de PGM ou os pastores da igreja para conversar, mas não expor em um jantar, em um churrasco, não expor o marido ali no shopping com os amigos. A mulher respeita o seu marido. A mulher ouve o seu marido. Ela não compete em briga com ele. Ela coloca ele para cima. Em um momento em que ele estiver abatido, desorientado, ela vai o apoiar. Ela vai o elogiar. Ela vai reconhecer quais são os seus valores. E você que é homem, você deve olhar para a mulher como a sua principal amiga. A sua principal amiga não é a sua mãe, meu amigo. E você que é mãe, deixe o seu filho viver a vida dele no casamento. Deixe a esposa dele ser a melhor amiga dele, minha irmã. Você não foi chamada para ser a melhor amiga do seu filho, não. Você foi chamada para ser a melhor amiga do seu marido. Deixa ele ter a vida dele com a esposa dele. Ele já saiu de casa. Ele já cortou o cordão umbilical. Agora deixa ele viver a vida dele com a esposa dele. Você não é a melhor amiga dele. Você que é homem que gosta de se confidenciar com a sua mãe, vá se confidenciar com a sua esposa, porque ela foi chamada para estimar você. Ela é fiel, ela não trai. Ela não se deita com o adultério. Essa é a esposa exemplar. Ela o ama intensamente. Ela ama o esposo intensamente. Ela o ama mais do que os filhos. Porque a esposa foi chamada para amar mais o marido do que os filhos, porque os filhos um dia irão sair de casa e um dia irão construir sua família. E quem que vai ficar em casa? O esposo. Então, você que é mãe, que ama mais o seu filho, minha irmã, seu filho um dia vai sair de casa. E se você não se desapegar dele, você vai ser um problema para a família dele, para a esposa dele. Então, se desapegue. É claro que você vai continuar amando e o filho vai continuar honrando você, mas se desapegue, porque ele vai ter que amar mais agora a esposa dele.
ela deve manter-se pura, como Cristo quer encontrar a igreja pura e sem mácula. Uma esposa pura é uma esposa que além de se guardar para o marido antes do casamento, é aquela esposa que é pura no seu falar. Ela fala com decência, ela fala com sabedoria, ela orienta, ela ensina os filhos com sabedoria. Não é aquela esposa briguenta, aquela esposa que só fala reclamando. Na hora que abre a boca é para reclamar, ou como vai falar uma coisa já é reclamando. Ela honra o marido, ela o respeita, certo? Muitas esposas respeitam mais somente os pais, o pai, mas não quer respeitar o marido. O pai fala, ela acata, mas ela deve respeitar e acatar aquilo que o seu marido diz também, o respeitando, o honrando. Quando a esposa honra o seu esposo, ela mostra que o que ele fala é importante, que o que ele fala faz sentido. Então, ela administra com sabedoria, ela cuida bem do seu lar, uma esposa que preserva pela organização da sua casa, a administração do seu lar. Ela é uma esposa que gosta das coisas organizadas, das coisas limpas. Ela não deixa o seu lar bagunçado, a sua casa encher de teia de aranha, a poeira dominar os móveis do seu lar, porque ela cuida do seu lar. Ela segue o exemplo de Jesus. Ela olha para Jesus, porque Jesus foi humilde, Jesus também serviu. E ela deve ser humilde com o seu esposo, ela deve também servir o seu esposo e ela deve aprender a perdoar como Jesus perdoou, de forma graciosa. Ela está disposta a servir como Jesus. Ela serve o marido, ela cozinha para o marido, ela cozinha para os seus filhos. Ela passa a roupa do marido. As esposas também devem passar a roupa. E passar a roupa não é questão de humilhação. Passar a roupa é você ali estar cuidando do seu esposo. Tem meninas que querem casar que não sabem nem cozinhar, que tem preguiça de cozinhar, tem preguiça de limpar um banheiro, de limpar um banheiro. Não que você vai fazer só isso sozinha, minha irmã. Mas você deve cooperar com seu esposo também, você deve cuidar da casa, deixar a casa limpa para ele, para que ele tenha vontade até de voltar para casa quando ele sair para o trabalho. Você deve saber cozinhar, para você cozinhar para o seu marido, porque senão ele vai querer comer na casa da mãe dele. Nada de errado ele comer na casa da mãe dele em algum dia, mas não toda hora. Você precisa aprender a fazer uma sobremesa, aprender a fazer um feijão com arroz, cozinhar uma carne na panela de pressão, saber cortar uma cebola, saber fazer um bolo, um pudim. Então você precisa saber também acordar cedo para cuidar da sua casa. É isso que uma esposa, de acordo com a palavra de Deus, deve fazer. Ela é dirigida pelo Espírito Santo, ela não é dirigida pela carne dela. Quando a tempestade vem ou quando uma discussão vem no casamento, ela não é dominada pela carne, como uma esposa briguenta, mas ela respira fundo para poder ali saber falar com sabedoria com o seu esposo. Ela não age por emoções, teve uma briguinha ali com o marido, ela vai querer dormir na casa da mãe. Ela não vai querer fazer isso, ela vai enfrentar ali com sabedoria aquela divergência com o marido e dormir na casa dela e ainda permitir que o marido durma com ela na cama e não mandar ele dormir no sofá. Isso é sabedoria, isso é ser cristã de verdade. Ela respeita a autoridade estabelecida por Deus. Que autoridade é estabelecida por Deus? A autoridade do marido. O marido é a autoridade suprema dentro de casa. Ela respeita essa autoridade. Desrespeitar essa autoridade é desrespeitar a Deus. É ir contra Deus. É ofender a Deus. Então ela respeita o que o marido fala. Ela intercede pelo marido, ela é aquela esposa que ela ora.
Ou você acha que somente Jó cuidou bem dos seus 10 filhos? Não, ele tinha uma auxiliadora. Apesar que ela mandou ele, ali em um momento de tensão, abandonar o seu Deus, mas com certeza ela foi uma mulher que o ajudou a cuidar bem dos seus filhos, porque os filhos de Jó eram unidos. Em uma casa, 10 filhos não são unidos se a esposa e o marido não são intercessores, não são unidos. Então ela deveria ser uma mulher exemplar. Ela é aquela que cuida, ela cuida do marido, ela cuida dos filhos, ela cuida da sua casa. Então, se você não tem filho ainda, desde já leia sobre livros de como criar filhos. Você, homem, também leia. Muitas vezes é só as mulheres que leem. Leiam sobre como ter uma boa gestação. Pare de ficar comendo só bobagem, só fast food, só gordura, só alimento, só produto e não alimentos. Porque até a sua alimentação vai refletir na gravidez. Até a alimentação vai refletir na sua saúde, no seu corpo, dentro do casamento. Então, cuide do seu corpo, cuide da sua alimentação, coma alimentos e não produtos industrializados. Porque isso pode até colocar em jogo a sua vida em uma gravidez e a vida do seu filho. E você começa a morrer no momento que você inicia a alimentação de produtos industrializados. Tenha cuidado. O contrário de ser auxiliadora é ser competidora. É aquela mulher que compete. Ela compete por ganhar mais do que o homem. Ela compete por ser mais inteligente do que o homem. Por ser mais habilidosa do que o homem. E as mulheres não foram criadas para isso. Elas foram criadas para serem auxiliadoras. Quando as mulheres exploram as fraquezas do marido para obter algum tipo de vantagem, estimula a amargura e a ira do próprio, podendo gerar nele desânimo para exercer sua função de servir, sacrificar-se por ela e até dar segurança. Então, mulheres competidoras, elas acabam oprimindo os seus maridos, ao ponto deles não exercerem de maneira perfeita a sua liderança. Então, deixa, meu irmão, seu marido liderar e auxilie ele nessa liderança. Deixa ele ser homem. E você, marido, seja homem. Troque a luz da sua casa. Capine. Leve o seu carro no mecânico. Que esteja apto a tomar decisões corretas. Seja o líder do seu lar, o líder espiritual. Ensine a Bíblia para os seus filhos e para a sua esposa. Ao honrar e respeitar o seu marido, ele será encorajado a liderar a família com entusiasmo e propósito. Quando a mulher é auxiliadora, ela está fazendo bem para ela. Porque o marido vai querer ser líder. Ele vai se sentir estimulado, encorajado a liderar com sabedoria e amor a sua família. Hoje nós aprendemos o quê? Nós aprendemos que num casamento o marido e a mulher são iguais, em essência criados por Deus, certo? Mas têm papéis distintos. O marido lidera, a esposa auxilia, mas eles são iguais perante o Senhor. Deus ama os dois de maneira igual, de forma igual. Ninguém é melhor do que o outro, mas o marido está ali numa posição de liderança na família. Não está relacionada à posição privilegiada ou de desvantagem. A esposa não está em desvantagem por ser auxiliadora, mas sim de função específica, na perspectiva do trabalho em equipe. Aquilo que o homem faz, a mulher não consegue fazer, e aquilo que a mulher faz, o homem não consegue fazer. Certo? Eu fico imaginando muitas pessoas que gostam de elogiar suas mães, porque a mãe foi abandonada pelo pai e a mãe teve que ser a líder da casa, aquela que vai suprir as necessidades da casa. E aí os filhos dizem, eu tenho orgulho da minha mãe, porque a minha mãe,
ela foi abandonada pelo meu pai, ela conseguiu suprir as necessidades da nossa casa, e hoje nós somos o que somos, porque a minha mãe, ela foi uma mulher guerreira. Meu irmão, graças a Deus que a sua mãe conseguiu cuidar de vocês, mas você deveria também era chorar e lamentar, porque seu pai saiu de casa e abandonou sua mãe. Você deveria era chorar, porque sua mãe, ela pode ter até cuidado de vocês, mas ela não cuidou da forma que Deus queria que ela cuidasse, porque ela não conseguiu, porque um papel foi deixado de ser exercido, que foi o papel do pai. E sua mãe nunca vai ter a capacidade de suprir aquilo que seu pai, por falta de liderança, deixou de suprir. Então, isso deve ser motivo de choro, de lamento, não de alegria. Claro que você vai se alegrar porque Deus cuidou de vocês. E quem cuidou de vocês não foi a sua mãe, foi Deus. Por graça, por misericórdia. Hoje as pessoas comemoram o dia da Pãe. P-A-T-U-E, Pãe. Aquela mãe que foi pai e que foi mãe. Ela nunca foi pai. Ela nunca foi pai. Ela não tem capacidade de ser pai. Nenhuma mulher. Porque essa função, ela foi dada por Deus de forma específica somente aos homens. Assim como nós nunca conseguiremos ser mães. Porque somente a mulher pode ser mãe. Somente a mulher pode conseguir exercer o papel dela no lar. Porque o trabalho é em equipe e não individual. Então pare com isso de idolatrar a mãe porque ela supriu as necessidades. Não foi ela que supriu, foi Deus, por pura graça, por pura misericórdia. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você seja homem, assim como Cristo foi homem. Pare com essa desculpa que você é homem, porque você só trabalha e paga conta e coloca comida dentro de casa. Mas negligencia o papel espiritual de ensinar a palavra de Deus e discipular os seus filhos e a sua família. Você que é mulher, entenda que você não foi chamada para ser igual aos homens. Você foi chamada para ser mulher, para exercer o seu papel dentro de casa. Certo? O papel principal da mulher não é ganhar muito dinheiro e ser uma bem-sucedida na sociedade. O papel principal da mulher é ser mãe, ser esposa. Esse é um papel honroso, o mais honroso de todos os papéis dentro da sociedade. Esse é o mais honroso dos papéis. Não que você não deva trabalhar, mas que se você fosse escolher um papel mais honroso e mais respeitado pelos que são cristãos, é o papel de ser mãe e auxiliadora. Deus possa abençoar a sua vida. Que se você foi abençoado com essa aula, você possa compartilhar essa aula com quem você acha que necessita. Que Deus te abençoe.